Fala galera, beleza? Hoje nós temos dois smartphones top de linha aqui da Xiaomi para apresentar para vocês, né? Nós temos aqui o Xiaomi 12T Pro, que é o último lançamento ali da linha 12, né? E o Xiaomi 12 Pro. Vou falar para vocês aqui quais são as diferenças, né, entre os dois aparelhos, qual que pode ser melhor para você nos casos aqui, tá? Vou citar todas as diferenças e aí vocês tirem as conclusões de vocês aí, qual que pode sair melhor. O 12T Pro geralmente é um pouquinho mais barato que o 12 Pro, tá? Ele tem um foco um pouco mais aí, digamos que gamer, né? Então ele já não tem aquele acabamento tão primoroso quanto o 12 Pro e tal. Uns pequenos detalhes aqui que eu vou citar tudo para vocês, tá? Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, tá? Que ajuda demais. Se você quiser comprar algum desses dois aparelhos, o link vai estar na descrição, lembre-se aí sempre. E também se você quiser encomendar algum eletrônico comigo diretamente aqui da Europa, tá? Pode chamar lá no Instagram, @canaltechol, algum aparelho que não tem versão global na China, que você queira, ou qualquer eletrônico até 2 kg, tá? Chama lá a gente que a gente negocia. Então vamos lá. Primeiramente aqui vamos falar do design, né, do Xiaomi 12T Pro. Eu acho os dois muito bonitos, né, o 12 e o 12T Pro são realmente aparelhos bem bonitos, mas o Xiaomi 12 Pro, ele é de fato um pouco mais bem acabado que o 12T Pro, tá? A tela dele é um pouco curva, tá, nos cantos aqui, passa esse design mais de tela infinita, né, enquanto a do 12 Pro, ela acaba sendo quadradinha aqui, planinha, né, ela não tem essa curvatura na lateral aqui, o que acaba deixando assim ali com a cara de mais smartphone convencional, né? Mais parecendo ali um intermediário, tá? Mais normal assim. Hoje em dia tem intermediários premium aí que tem um acabamento mais primoroso do que o do 12T Pro, por exemplo, mas também custam basicamente o mesmo preço aí, tá? Vamos lá. O módulo de câmera aqui é diferente nos dois aparelhos, né? O 12T Pro já tem esse acabamento mais quadrado e eu acho que o módulo é um pouquinho mais saltado que o do 12 Pro normal, tá? O 12T Pro um pouquinho mais saltado. A câmera que vem aqui no sensor principal é uma câmera de 200 megapixels nova aí da Samsung, tá? Isso não significa que é um sensor melhor porque ele tem mais resolução, beleza? Ele tem mais resolução, ele tem mais pixels pela mesma imagem, né? Você consegue ali ter mais detalhes no geral da imagem. Porém, isso não significa exatamente que você vai tirar fotos melhores com o 12T Pro por conta disso, tá? Aqui no 12 Pro a gente tem um sensor da Sony, né, IMX707 de 50 megapixels e no 12T Pro um Samsung HP1 aí, ISOCELL de 200 megapixels, tá? Temos câmera aqui ultra-wide de 8 megapixels no 12T Pro e câmera ultra-wide de 50 megapixels no 12 Pro, né? Então a gente já vê uma diferença muito grande aí na questão do conjunto de câmera, né? O que cada um deles oferece. Temos uma macro de 2 megapixels aqui no 12T Pro e uma câmera para fazer 2x de zoom, né, ótico aí no 12 Pro de 50 megapixels também. Então o conjunto aqui do 12 Pro é todo de 50 megapixels. A gente claramente tem um conjunto aqui de câmera superior do que o 12T Pro, tá? E a parte de acabamento aqui também, né, o 12T Pro ele é feito em plástico, aqui na carcaça dele também é plástico, enquanto aqui no 12 Pro é feito em alumínio e vidro, né? Ele tem um acabamento melhor, ele é um pouquinho mais fino, tá? E ele passa uma sensação mais confortável de uso na mão. De fato, aqui o 12 Pro ele entrega no geral, né, em questão de design aqui, acabamento, um aparelho um pouco mais premium que o 12T Pro, tá? Falando aqui da parte da frente dos dois aparelhos, nós temos uma câmera IMX596 da Sony de 20 megapixels aqui na câmera frontal do Xiaomi 12T Pro e uma câmera frontal de 32 megapixels, tá, da Samsung JD1 aqui no 12 Pro, beleza? Eu falo mais sobre as câmeras depois. E aqui a tela, nós temos uma tela de 6.67 polegadas no 12T Pro AMOLED, tá? Uma tela muito boa, com taxa aí de atualização variável entre 60 e 120 Hz. Em alguns momentos ela vai até 30 Hz, mas esse é o mínimo. Ela tem resolução Full HD+, enquanto aqui no 12 Pro a gente tem um AMOLED E5, tá? Que tem taxa de atualização variável aí de 1 Hz até 120 Hz, né? Então é uma tela superior aqui, sem dúvida nenhuma, com resolução WQHD+, né, com muita resolução. Você tem um pouco mais de nitidez, tem um pouco mais de contraste e cores um pouco mais vivas aqui também, além de um brilho um pouquinho melhor do que o 12T Pro, beleza? A tela do 12 Pro, sem dúvida nenhuma, é melhor do que a do 12T Pro, mas não é aquela coisa gigantesca
que você vai falar assim, caraca, que diferença monstruosa. Não é, são duas telas excelentes aqui, mas obviamente tem que destacar que a do 12 Pro é melhor, já que é um comparativo, né? Aqui com os aparelhos, né, eu estou usando aqui os dois nas melhores versões que eles dispõem, tá? Vocês podem ver aqui que a MIUI está na 13.0.9 no 12T Pro e no 12 Pro está na 13.0.23, tá? Deixa eu mostrar aqui todas as especificações para vocês, ó. Então nós temos aqui a versão de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento em ambos, tá? Vocês podem ver aqui que o 12 Pro nesse momento desceu para 30 Hz aqui, né, nessa tela, enquanto o 12T Pro se mantém ali em 120 e ele está no automático, tá? Eu não estou forçando para ele ficar em 120 não. Estamos vendo aqui que eles têm processadores diferentes, né? Na verdade, são o mesmo processador, mas uma versão mais nova aqui no 12T Pro, né? Já que ele foi lançado mais recentemente. Então ele tem aqui o Snapdragon 8 Plus Gen 1, enquanto o 12 Pro tem o Snapdragon 8 Gen 1, né? Vocês podem ver que o clock máximo de funcionamento do 8 Plus Gen 1 é de 3.2 GHz, né? Um pouquinho aí overclockado, e o clock também da GPU aumenta um pouquinho no 8 Plus Gen 1. Mas o grande diferencial não é desempenho aqui nos dois, tá? Sinceramente, vão ser a mesma coisa na prática. A questão aqui é que o processo de fabricação, né, saiu da Samsung, né? No caso desse aqui, que era fabricado pela Samsung, o 8 Plus Gen 1, e voltou a ser fabricado pela TSMC no 8 Plus Gen 1, o que trouxe para esse processador aqui um pouco mais de economia de energia e um pouco menos de temperatura, tá? Então ele está mais estável nessa questão aqui, ele consegue te entregar um desempenho sem esquentar tanto quanto no 12 Pro aqui, tá? No geral, tá? No geral os dois vão esquentar, tá? Se você usar muito pesado, obviamente que também só o processo de fabricação não vai fazer um milagre, mas de fato foi uma melhoria aqui. Ele demora um pouco mais para esquentar e no geral no uso do dia a dia, geralmente ele fica um pouco mais frio do que o 12 Pro, beleza? No resultado do AnTuTu aqui, né, vocês podem ver que a diferença de pontuação aqui entre os dois dá em torno de 10%, né? E você pode ver que há melhoria na pontuação do CPU, da GPU, né? E há também um pouquinho de melhoria aqui na memória, tá? O desempenho do sistema também se mostra um pouquinho superior aqui no 12T Pro, né? No geral aqui do sistema. Agora que a gente vê uma diferença bem legal, ó. Durante o processo do teste, ó, o 12T Pro saiu de 33 graus para 41 graus e meio, né? Enquanto o 12 Pro saiu de 35,5 graus para 46 graus no fim do teste aí, né? Ou seja, o 12T Pro, como eu falei, se mantém aí um pouco mais estável em questão de temperatura. Lembrando que os dois estavam fazendo, tá, o teste com o modo de desempenho ativado. Na hora de você rodar jogos, por exemplo, se você estiver jogando ali um Genshin Impact, que é um jogo que demanda muito, né, desempenho de um smartphone, você vai perceber que aqui no 12T Pro ele vai demorar um pouco mais para esquentar e você vai conseguir ter mais tempo de jogo com estabilidade, né? Você vai precisar jogar mais tempo para que ele chegue ao limite de temperatura dele e sofra um thermal throttling. Não significa que ele não vai sofrer nenhum momento de thermal throttling, então ele vai sofrer em algum momento porque ele também chega a um pico muito alto de temperatura. Eu faço até um teste aqui de estresse com os dois, e ele mostra exatamente isso que eu constatei jogando, né? Que o 12 Pro ele tende a esquentar mais rápido, mas no fim das contas os dois chegam no limite de temperatura que acaba prejudicando o desempenho, tá? No fim das contas. Mas de qualquer forma, o 12T Pro é um pouco mais estável e dura mais a bateria, né? O 12 Pro aqui eu consigo fazer em torno de 4 horas de tela, 4 horas de tela e meia no máximo, enquanto aqui no 12T Pro, também pelo fato de ter 5.000 mAh, né? Que é 400 mAh a mais do que aqui no 12 Pro, ele dura mais, ele consegue fazer até umas 6 horas de tela, o que é uma melhoria legal em relação ao 12 Pro. Você vai conseguir aí uns 30% mais de tempo de tela, né, no 12T Pro aqui. O carregamento dos dois é de 120 watts, enquanto o 12 Pro demora em torno de 18 minutos para carregar de 0 a 100, o 12T Pro demora em torno de 22 minutos, a diferença é muito pequena, né, insignificante. É simplesmente porque ele tem uma bateria um pouco maior mesmo. Bom, os dois possuem desbloqueios na tela, né? Desbloqueio por digital na tela, então qualquer um dos dois aqui que você quiser desbloquear com a digital, você vai poder desbloquear tranquilamente, tá? Os dois também possuem desbloqueio facial muito rápidos. Nesse quesito, eles dois são exatamente iguais do meu ponto de vista. Os dois têm som estéreo assinados pela Harman, né? Porém, eu gostei um pouco mais do som do 12T Pro. Ele é um pouquinho mais alto e mais
preenche mais, sabe? Ele tem uma voz mais clara, tem um pouco mais de agudo, né? Consegue ser mais presente e um volume um pouco maior. Eu daria, sem dúvida, aqui o som, apesar dos dois serem excelentes, eu daria aqui um ponto de som para o 12T Pro, beleza? Na parte de câmera, galera, como eu falei para vocês, né? O sensor principal, ter 200 megapixels, no fim das contas, só vale mesmo para você fazer um crop, para você fazer um zoom digital, ou até mesmo para você fazer um macro, né? Essa câmera de 200 megapixels, se você tira uma foto em 200 megapixels de fato, você consegue dar muito zoom digital e acabar conseguindo fazer um macro utilizando aí só o sensor principal, né? O que me leva a crer, né, que não precisava ter essa câmera macro enche linguiça dele aí de 2 megapixels que não serve para nada, né? Vocês podem ver aqui novamente, ó, que a taxa de atualização como é diferente, ó, no 12 Pro aqui, ela está em 10 Hz nesse momento, o que faz economizar um pouco de energia aí, né? A gente puxando o zoom aqui no limite, né? Vocês podem ver que tem mais detalhes na imagem aqui do 12T Pro. Isso acontece, obviamente, por conta da resolução, tá? Isso é um dos quesitos, uma das coisas, né? Das características das câmeras dos aparelhos, né? Dos dois aparelhos. Mas no geral, as fotos tiradas com o 12 Pro, elas têm mais qualidade geral, né? Elas têm um equilíbrio melhor de exposição. As fotos noturnas, elas parecem mesmo que são fotos noturnas, sabe? Tem um pós-processamento melhor feito aqui no 12 Pro e também, obviamente, pela qualidade do sensor. Aqui no 12T Pro, as fotos noturnas parecem um pouco artificiais demais. O 12T Pro aqui ele não tem uma câmera de zoom, tá? Apesar de que se você tirar uma foto em 200 megapixels, você vai conseguir fazer um crop ali até uns 3, 4x de zoom digital sem problema nenhum, sem perder uma grande qualidade de imagem, que vai ficar muito similar, sinceramente, aqui com o 12 Pro, beleza? Agora tem um fato muito importante aqui, é que a Ultra Wide do 12 Pro é bem superior à do 12T Pro, né? A do 12T Pro é bem enche linguiça ali mesmo. Ele tem um bom sensor principal, tem uma boa câmera frontal, mas a Ultra Wide e a macro são horríveis, né? Então você pode utilizar, e se você souber utilizar direito a câmera aqui, utilizar os 200 megapixels que ele tem de fato, você consegue fazer fotos macro e também consegue fazer fotos com zoom utilizando só o sensor principal aí, por causa da grande resolução que ele tem. Fala galera, beleza? Tô gravando aqui em 4K 30 fps aqui no Xiaomi 12 Pro e no Xiaomi 12T Pro. E eu achei curioso aqui já como é que fica, né, essa diferença aqui, olha, dos dois aparelhos aqui, gravando aqui essas pedrinhas no chão, né, e as plantinhas, ó. Os dois estão em 4K 30 fps com HDR ativado, beleza? Então a diferença grande de cores, né? Mais uma vez, vou destacar, os dois estão com HDR ativado, beleza? Vou caminhar um pouquinho aqui pra gente ver como é que tá a questão da estabilização. Tá na mão, tá o aparelho, não tá em tripé, nada disso. Vamos ver qual dos dois fica melhor. O 12 Pro, pelo menos aqui na tela, me parece que deixa as cores um pouquinho mais vivas. Será que ele muda para lente aqui? Não muda para ultra wide. Nenhum dos dois gravando em HDR 4K muda para ultra wide, tá? Questão do microfone aí, o que vocês acham? Qual dos dois tá melhor? Tá ventando um pouquinho, nada muito grave. O controle de exposição aqui tá me parecendo ligeiramente melhor no 12T Pro, hein? Olha lá o céu como é que tá mais bem exposto. Aqui agora gravando com a Ultra Wide, tá galera, dos dois aparelhos aí, Xiaomi 12 Pro e 12T Pro. O 12T Pro grava em Full HD 3060 na Ultra Wide e o 12 Pro grava em 4K 30 e 60 fps aí na Ultra Wide. Ele tem um sensor de 50 megapixels aí na Ultra Wide. Vocês já podem ver a diferença de exposição aí, tá vendo? Da qualidade do sensor, né? O 12 Pro mantendo aí a imagem muito mais bem exposta lá no céu, tá vendo? O alcance dinâmico aí melhor no 12 Pro na Ultra Wide, tá? Como é que fica a questão de estabilização? Lembrando que é 4K contra Full HD, né? Provavelmente Full HD vai se sair um pouco mais estável aí, porque é mais fácil, né, de estabilizar.
Bom, no geral aqui, galera, eu acho o 12 Pro um aparelho mais completo, tá? O 12 Pro ele é um aparelho mais bonito, ele é um aparelho mais bem acabado, ele tem uma tela melhor do que o 12T Pro, mas o 12T Pro, por vir com o 8 Plus Gen 1, ele acabou se tornando um aparelho um pouco mais estável, tá? Se você gosta mais de jogar e tal, talvez gosta de um pouco mais de duração de bateria, ele seria uma melhor opção, mas se você quer mais câmeras e uma tela melhor, sem dúvida nenhuma o 12 Pro ganha, né? Ele também te passa esse feeling mais premium, como eu já falei. Eu acho que são excelentes aparelhos, mas essa questão da bateria aqui acabou me trazendo um pouco mais de ponto, né, pro 12T Pro, né? E ele esquentar um pouco menos também. Eu acho que o 8 Plus Gen 1 tá mais bem acertado do que o 8 Gen 1, apesar de terem a mesma litografia, mas ter mudado o processo de fabricação para a TSMC, sem dúvida nenhuma, trouxe benefícios para o 8 Plus Gen 1 aqui no Xiaomi 12T Pro, tá bom? Bom, então esse foi meu comparativo sobre os dois aparelhos aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha aí o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários qual dos dois aparelhos vocês gostaram mais, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus aí e até a próxima.